A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil e Top TV. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg e está no ar o jornal da Central TV Brasil e da Top TV. Agora, as boas notícias. No jornal da Central TV Brasil e Top TV, o exercício de cidadania, com opinião forte. Gente boa da nossa terra, terra boa da nossa gente. Hoje estou aqui mais uma vez para destacar os avanços que o nosso país tem alcançado. Única e exclusivamente pela vontade de trabalhar. Nossas indústrias estão avançando e todas as pesquisas demonstram isso. A confiança de todos os setores empresariais mostram a mesma coisa. Na construção civil, o país tem destaque e é extremamente positivo. O número de contratações com carteira assinada é mais que positivo. A vacinação da população contra o Covid-19 avança e casos de morte diminuem a cada dia. O setor do agronegócio é entusiastamente destacado. Como entusiasta foi a carta de Pero Vaz de Caminha encaminhada em 1500 ao rei de Portugal. Assim, ele se manifestou. Aqui, plantando tudo dá. Então, de nada adianta os destruidores, de nada está adiantando as manifestações da imprensa corrupta e também de nada tem adiantado as oportunidades e a politicalha dos políticos de plantão. Então, gente boa da nossa terra, eles vivem exclusivamente em tripudiar as ações governamentais que buscam a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Então, para finalizar, vou usar mais uma vez a frase de Pero Vaz de Caminha. Aqui, se plantando tudo dá. Claro, logicamente, a nossa gente vai plantar nas urnas das próximas eleições o seu voto na urna, escolhendo sempre o melhor fruto. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. As mulheres correspondiam, no ano de 2019, a 52,2%, 104,4 milhões da população residente no Brasil. Além de serem a maioria entre a população idosa, 56,7%. É isso o que revelou a Pesquisa Nacional de Saúde 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE. A sondagem foi realizada em parceria com o Ministério da Saúde e foram entrevistadas mulheres de 15 anos ou mais de idade na pesquisa. Em 2013, o alvo da sondagem foram mulheres a partir de 18 anos de idade. O Paraná atingiu o marco de 3 milhões
58.806 milhões de pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19. Elas receberam imunizantes de dose única ou segunda dose, complementando o seu ciclo vacinal. O número corresponde a 35,7% de toda a população paranaense com mais de 18 anos, estimada em 8.720.953 pessoas. Estamos felizes em ver o Paraná salvando vidas ao avançar na vacinação contra o coronavírus. Batemos o marco das 10 milhões de doses aplicadas e de 3 milhões de pessoas totalmente imunizadas. Isso vai criando um escudo imunológico cada vez maior e fazendo com que caiam os números de internamentos e também de casos graves de Covid, ressaltou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O índice de confiança da construção, medido pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,6 pontos na passagem de julho para agosto deste ano. Esta foi a quarta vez consecutiva do indicador, que atingiu 96,3 pontos em uma escala de 0 a 200 pontos. Mesmo patamar de março de 2014. A alta da confiança do empresariado brasileiro da construção foi puxada pelo índice de situação atual, que mede a confiança no presente avanço, 2,5 pontos, atingindo 91,9 pontos, maior nível desde dezembro de 2020, quando se registrou 92,4 pontos. Nos primeiros 7 meses de 2021, mesmo diante de um cenário incerto devido à pandemia, a educação pública do Paraná seguiu se adaptando e avançou para a implementação de novos programas e projetos para o presente e também para o futuro. Ainda no cenário 100% remoto, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte deu início a novos programas para os estudantes. Em março começaram as aulas de educação financeira, que entrou na matriz circular do ensino médio com uma aula semanal para quase 400 mil alunos, com o objetivo de ajudar os jovens a se organizar nas finanças, contribuindo com o planejamento do orçamento familiar. O Ministério da Saúde informou que vai iniciar na segunda quinzena deste setembro a aplicação da dose de reforço da vacina contra o Covid-19 a todos os indivíduos imunossoropositivos após 28 dias da segunda dose para as pessoas acima de 70 anos vacinados há mais de 6 meses. A decisão pela aplicação da terceira dose foi tomada em forma conjunta em reunião da pasta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e a Câmara Técnica Assessora de Imunização, o CETAI. O Jornal da Central Brasil TV e da Toque TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá!
Eu sou a Débora de Castro da Rocha e hoje retorno aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e Urbanístico para tratarmos de bitributação. Mas o que e como, nesse sentido, eu digo para vocês, meus queridos, que quando a gente fala de bitributação, a gente fala da possibilidade que o município arrecade ali o IPTU e, ao mesmo tempo, também haja a incidência do ITR. Ou seja, você que se encontra geograficamente em uma determinada localização, imaginando que é área rural, acaba sendo cobrado também pelo município pelo IPTU. E nesse caso, você, claro, fica na dúvida se deve ou não pagar. E não pagando esse IPTU, muito provavelmente, em pouco tempo, você vai se surpreender ali com uma execução fiscal, uma certidão de dívida ativa, na qual você vai ser aí, então, ou se deparar com uma obrigação tributária e, se não pagar, de fato, essa execução vai tramitar e você efetivamente vai ser aí executado pelo município. Nesses casos, o que fazer? Como proceder? A melhor saída para uma situação como essa, por exemplo, é o manejo de um instrumento que nós chamamos no direito de exceção de pré-executividade, que é quando você está sendo cobrado duas vezes, ou seja, há uma bitributação, sendo que não poderia, né? Você considera de fato que você é devedor apenas do ITR. Mas claro que você vai ter que comprovar que de fato está havendo aí a utilização desse bem, economicamente falando, para aquela finalidade, porque essa exceção de pré-executividade, ou seja, essa medida judicial, ela tem o escopo de não ter a necessidade de, depois do ajuizamento, de produzir provas. Então, você já tem que instruir devidamente isso no início do processo, a fim de que você consiga, então, tornar nula essa certidão negativa de débitos. Então, meus amigos, sempre muita atenção em relação a esses aspectos, essas questões do direito, porque você, de fato, tem que se aproximar aí do seu direito, das áreas imobiliária e urbanística, para poder também fazer valê-los diante de um caso concreto como esse. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, mais uma vez me despeço na certeza de tê-los aproximado um pouquinho mais da sua área, que é o direito imobiliário e urbanístico, nesse sentido. Um grande abraço e até a próxima. Muitas famílias foram afetadas com as mortes em decorrência da Covid-19. Estima-se que o Brasil tem um órfão a cada 5 minutos e esse número pode passar de 130 mil crianças e adolescentes até 17 anos que perderam os pais na pandemia, conforme a estimativa publicada em 20 de julho pela revista científica Lancet. Pensando em uma forma de ajudar socialmente esses jovens, em muitos casos em vulnerabilidade social, tramitam na Assembleia Legislativa do Paraná 2 projetos de lei que visam criar auxílios psicológico e até financeiro para esses jovens. Apesar dos partidos estarem se articulando para puxar o tapete do atual número 2 da política paranaense, Darcy Piana ainda continua no páreo no PSD e é o favorito para permanecer na vaga. Todo mundo sabe da existência de uma rede de intrigas por um motivo estimulante. Muitos dirigentes partidários apostam que 2026, reeleito, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior deixa o governo para disputar o Senado, ou até mesmo a presidência da República, ficando para o vice a incumbência de governar por pelo menos 8 meses e com chance de tentar a renovação do mandato até 2030. O Papa Francisco enviou mais de 350 mil euros em fundos de caridade à sua disposição pessoal como ajuda emergencial para o Haiti, Bangladesh e Vietnã, informou o Vaticano. O comunicado diz que 200 mil euros foram destinados ao Haiti para ajudar na recuperação de danos do terremoto de 14 de agosto, que matou quase 2 mil pessoas. Cerca de 70 mil dólares foram enviados a Bangladesh para continuar a recuperação dos estragos causados pelo ciclone Yas, que deixou dezenas de milhares desabrigados em maio. Cerca de 100 mil euros seguiram para o Vietnã, onde o abastecimento de alimentos foi prejudicado pela pandemia de Covid-19. O microempreendedor individual que está devendo impostos tem até o dia 31 deste mês para regularizar suas dívidas. Se não resolver a situação, pequenos e médios empresários correm o risco de cancelamento do CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Segundo o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,
Atualmente, a Receita Federal estima que mais de 4,4 milhões de empreendedores, cerca de 1/3 do total de inscritos, estão inadimplentes. A situação pode ser resolvida pelo pagamento de débitos, utilizando o documento de arrecadação do Simples Nacional ou realizando um parcelamento. O deputado Romanelli está informando que os deputados aprovaram em redação final na sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná a proposta que garante à classe artística paranaense, independentemente de constatarem como pessoas físicas ou jurídicas o pleno acesso aos recursos disponíveis pela Lei Aldir Blanc. O projeto de lei 299, assinado por diversos deputados, agora segue para sanção ou veto do Poder Executivo. Apesar de ruídos provocados pelas expectativas em torno das eleições de 2022, o Brasil não está perdendo o controle dos fundamentos econômicos, disse o ministro da Economia Paulo Guedes, em evento promovido pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial. O ministro declarou que a economia está crescendo e o déficit das contas públicas está caindo. Não há o menor fundamento, do ponto de vista estritamente econômico, para dizer que o Brasil está perdendo o controle. É exatamente o contrário. O Brasil atravessou a maior crise fiscal, a maior depressão de tempos modernos e se recuperou em tempo recorde, afirmou. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui, você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O mundo está vivendo um colapso ambiental gigantesco. Desde o século passado, grandes órgãos de conservação da natureza vêm alertando as autoridades do mundo que não é mais possível continuar com esse processo de industrialização, com queima enorme de combustíveis fósseis, com uma indústria automobilística que polui enormemente o planeta e com uma agricultura que não preserva o solo e que usa químicos a 3x2. Há um novo movimento, já recente, através de tecnologias, para diminuir a carga de carbono no meio ambiente. Através da indústria automobilística, que a tecnologia está procurando os carros elétricos, por exemplo. Um motor a combustão tem 2.000 peças, um carro elétrico tem 20. O problema é que eles têm que resolver agora a durabilidade da bateria, mas a tecnologia avança. A agricultura com o plantio direto, eliminando-se, aquela grande potência de arados revolvendo o solo e desertificando o solo, a diminuição dos agroquímicos, as energias alternativas, eólica, solar, tudo isso está em andamento, é demorado e é caro. Agora tem uma outra questão. Enquanto se propõe diminuir a carga de carbono, tem uma alternativa que é receber esse carbono do meio ambiente e eliminá-lo. Através de onde? Das plantas. Porque elas recebem esse carbono, transformam esse carbono, passam para suas raízes, colocam milhares de micro-organismos usufruindo desse carbono e trocando em troca das suas vitaminas e das suas necessidades para crescimento. Agora, é inacreditável, porque a parte mais fácil, teoricamente, de resolver era conter o desmatamento.
é diminuir o desmatamento. Enquanto a tecnologia gasta energia, tempo e muito tempo para achar alternativas, no Brasil o desmatamento continua de uma forma absurda. Numa sociedade como a nossa, que você coloca um chipzinho num animal lá no meio da floresta e ele é localizado por satélite, como é que as autoridades não conseguem detectar online imediatamente a derrubada da primeira árvore? Sabe por quê? Porque não querem, porque dificultam as penalizações, porque a lei é demorada, porque a judicialização. É um absurdo. Enquanto o mundo procura tecnologias para diminuir os efeitos do carbono, aqui no Brasil continua se desmatando e aumentando o carbono na natureza de uma forma criminosa. Duas das principais associações de juízes brasileiros têm se movimentado em Brasília para buscar concessão de visto humanitário a 270 juízes do Afeganistão após o Talibã ter retomado o controle do país. De acordo com o ofício enviado pelo presidente da Associação Nacional dos Juízes Federais do Brasil, Eduardo Fernandes, ao Itamaraty, as magistradas afegãs se encontram em risco por desempenharem a função e, adicionalmente, por terem julgado e condenado membros do regime que retomou o controle daquele país. O mercado de trabalho formal registrou saldo de 316.580 vagas criadas em julho. O número fica acima de 304.749 criados no mês passado, mês anterior. O saldo acumulado é de 1.848.000 vagas. O número é 3,8% maior que as mais de 304.000 vagas abertas em junho. Também é o segundo maior resultado do ano, só perde para fevereiro, quando o país gerou mais de 397.000 novos postos de trabalho. A farmacêutica norte-americana Pfizer, em acordo com a brasileira Eurofarma, passa a ter a produção local da vacina do mRNA da empresa contra o Covid-19, a Smirnat, que será distribuída exclusivamente na América Latina. Em nota, a Pfizer afirmou que foi assinada uma carta de intenção com a empresa brasileira, que ficará responsável pelas atividades de fabricação dentro da cadeia de fornecimento e de rede de fabricação de vacinas contra a Covid-19 globais da Pfizer e também da BioNTech. O relator da reforma administrativa proposta de emenda à Constituição 32 de 2020, deputado Arthur Oliveira Maia, anunciou que vai propor que o Poder Legislativo tenha a iniciativa de regulamentar as regras de governança e também de avaliação no serviço público. Não podemos ficar esperando 23 anos a mais para o Poder Executivo enviar uma proposta, como não enviou o projeto de lei de avaliação de desempenho, comentou. É fundamental que haja métricas dos setores que possam ser avaliadas, com exceção da educação, que tem notas para os alunos. Não vejo ainda outras métricas que possam ser aplicadas para avaliação e busca de melhoria permanente, disse o parlamentar. Em breves declarações no início de uma reunião com executivos chefes do setor, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu que o setor privado colabore para reforçar a segurança nessa frente. Ele notou que o sistema como oleodutos e o fornecimento de energia podem se tornar alvos de hackers e considerou que a segurança cibernética precisa acompanhar o ritmo das ameaças. O próximo sábado, dia 28, traz de volta não só o friozinho e a chuva para Curitiba, mas também a chance de escolher o seu novo amigo bicho, isso sem sair de casa. E pode ser até debaixo das cobertas.
A live de doação da Rede de Proteção Animal já virou tradição do fim de semana de cada mês e vai ser transmitida a partir das 10 horas pelo Facebook da Prefeitura de Curitiba. A expectativa do diretor de Pesquisas e Conservação da Fauna, Edson Evaristo, é chegar o mais próximo possível dos resultados do último Amigo Bicho, que foi no final de junho, aonde a expectativa foi manifestada e concluída. O Jornal da Central Brasil TV e da Top TV volta já. Este é o restaurante Mariterra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mariterra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mariterra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora no Jornal da Central TV Brasil e da Top TV, o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Bom dia ao nosso querido Johnny, você que nos dá o carinho da acompanhamento aqui na Central TV e na Top TV e em outras que o mundo todo vê também. Meu caro Zé, hoje à noite o Curitiba joga. Aliás, o presidente falou conosco na Rádio Cidade, fazendo um apelo para que o Curitiba tenha até final de outubro 30 mil torcedores em dia. O Henrique falou ontem também, como homem forte da zaga, pedindo para que o torcedor se associe ao Curitiba. Está no momento certo, está na hora certa pela campanha do Curitiba, Zé? Está no momento certíssimo. E o Curitiba deu uma boa notícia através do seu presidente de ter regularizado pagamentos, acertado detalhes com relação a direito de imagem, dando evidentemente um bom clima aos jogadores para que eles sigam nesta boa campanha dentro do certame brasileiro. Curitiba faz uma excelente campanha e acredito que tem amplas possibilidades e mais um resultado positivo nesta sexta-feira. Um detalhe interessante, o técnico do Curitiba, o Murigno, foi apontado como o melhor técnico do primeiro turno da competição. E não poderia ser diferente, ele foi o técnico campeão. Simbolicamente é verdade, mas foi o técnico campeão do primeiro turno deste campeonato. E daí aplausos ao nosso amigo Marianinho, Floresval Mariano, que já há alguns dias vinha defendendo o trabalho do técnico do Curitiba, dizendo ser um técnico pontual, um técnico preparado para um campeonato a nível da Série B do futebol brasileiro. Realmente ele é um treinador que joga conforme o regulamento, conforme o jogo. Ele sabe das limitações que tem em seu elenco e procura superá-las com marcação, com determinação, com pegada. Pegada que se tornou mais forte diante a vinda do Henrique para a zaga. Fechou ali a defesa. Atrás o Wilson com boas partidas, Henrique fazendo a zaga funcionar bem. O meio-campo ainda precisa se soltar mais, e se bem que o William Faria está num ascendente, e o Robinho, quando joga bem, o Curitiba é um, quando ele cai de produção, o Curitiba é outro, e o Léo Gamalho na frente é muito dependente, é evidente, do trabalho do Robinho. Mas o Léo Gamalho tem sido um jogador pontual, tem marcado gols. E o Paixão tem se soltado mesmo em relação ao Vagninho. Então o Curitiba terminou bem o primeiro turno, começou bem o segundo, e acredito que no jogo de hoje, novamente, o Curitiba fará um resultado positivo e ficará mais líder do que nunca do certame brasileiro da Série B. Você se referiu ao Gustavo Murínigo? Ele é o técnico do primeiro turno, da seleção do primeiro turno. O Henrique é um dos zagueiros, o Val, primeiro volante, e o Léo Gamalho, que é o artilheiro do Curitiba. E como diz Manuel Fernandes, Curitiba tem 18 jogos, faltam 8 jogos. Ganhando 8 não depende de ninguém. O Curitiba sobe. Valeu, um abraço. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite.
Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.